Boa noite a todos, queríssimos companheiros, irmãos. É uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui nessa live, né, poder falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, onde todos nós somos eternos aprendizes. Né? Nunca é demais falar um pouquinho do Evangelho, onde a gente está sempre aprendendo. Né? Nós aqui que estamos falando somos os primeiros aqui a querer aprender. Então vamos, nesses instantes, convidando a todos a fechar os nossos olhos materiais, e nesses instantes vamos serenando os nossos corações, unindo os nossos pensamentos em torno da figura do Mestre Jesus, e através da sua luz, vai envolvendo a cada um de nós, procurando atender aquilo que necessitamos, materialmente, espiritualmente. E aqui para a nossa live, para a nossa reflexão da noite, que estejamos todos intuídos, que estejamos todos preparados para fazermos a reflexão juntos, e que a nossa prece, através desses celestiais mensageiros, chegue ao Mestre Jesus, chegue a Deus nosso Pai, e assim vamos dando por iniciado o nosso Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, o nosso tema do Evangelho de hoje é o Cristo Consolador, né? O Consolador prometido. Então, quem tiver à mão aí o capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso item 3 e 4, né, destinados hoje para a nossa live. As lições do Evangelho são sempre muito interessantes, porque elas nos permitem fazer as nossas reflexões a qualquer tempo. Né? Essas lições benditas, né, deixadas aí por Jesus há tanto tempo, nós, à medida que vamos passando aí no nosso dia a dia, para as nossas atividades, nós vamos tendo a oportunidade, até com as experiências, né, com os aprendizados que a gente vai adquirindo, refletindo de uma outra maneira, absorvendo melhor todos esses conceitos. Então, o exercício, né, de fazer a leitura do Evangelho, de fazer a reflexão, sempre é muito bem-vindo. E Jesus, né, nesse capítulo 6, veio dizendo que ele não trouxe toda a verdade de uma vez. Disse até que aqueles que seguissem o Evangelho de Jesus teriam seu jugo leve, né? teriam amenizados os seus sofrimentos, seriam fortalecidos, mas desde que seguissem, né? Procurassem seguir as leis divinas, né? As leis naturais, os ensinamentos que o próprio Mestre nos deixou. Então, Jesus trouxe uma série de novidades no seu tempo, e particularmente no momento que nós estamos vivendo, né, esse momento de tantas aflições, de tantos sofrimentos, o tema de hoje é muito importante, muito interessante, e que permite, muitas vezes, consolar a cada um de nós e aqueles que estão à nossa volta. Se me permite, eu vou ler o trechinho aqui do item 3, que diz o seguinte: Consolador prometido, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas
vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem, bonita passagem, está no Evangelho de João, capítulo 14, itens 15 a 17 e 26. Então, quando Jesus se refere ao Consolador prometido, né, dizendo que ele viria, isso trouxe uma série de expectativa na época. Né? Mas se a gente fizer uma reflexão, né, para a nossa terra, né, até antes do período de Jesus, nós vamos ver que nós sempre tivemos um impulso muito grande. De tempos em tempos, espíritos encarnaram e trouxeram novidades para nós, trouxeram alentos, né, à medida que fosse passando aí as épocas, os povos, né, os mais marcantes, né, Moisés, né, muitos séculos antes de Jesus, os profetas, né, se pegarmos na época de Moisés, né, um grande avanço para a humanidade, porque antes era olho por olho, dente por dente, e isso condenando muitas vezes, né, perpetuando o ódio, fazendo com que muitas vezes isso perdurasse até para várias encarnações e várias, às vezes, várias continuidade das famílias. Depois, né, de vários séculos, veio Jesus, completamente diferente, falar do amor, falar da caridade, né, o espírito de maior envergadura que teve entre nós, né, trazendo esse alento, que também foi muito difícil, não foi muito bem compreendido, né, muito poucos. Quem sabe, né, muitos de nós tivemos a oportunidade e não aproveitamos. Então, estamos aí até hoje compreendendo. E uma das coisas que Jesus nos deixou bastante claro é que ele não trouxe toda a verdade. Ele trouxe parcialmente. Algumas coisas falou no formato de parábolas, algumas outras no formato alegórico, procurando trazer sempre, retratando a vida simples, né, do que se tinha na época, mas deixou bastante claro que viria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido, nós sabemos, é a nossa querida doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que é consoladora, né, que vem, que tem o seu principal papel de consolar. Se nós pegarmos a palavra consolador, na época de Jesus, né, do grego, quer dizer paracleto, né, com K lá, paracleto, que significa estar ao lado, né, e aquele que alivia, aquele que auxilia, aquele que dá o apoio. E assim, esse é o entendimento que temos hoje. Né? Aquele que consola, aquele que é o consolador, veio para aliviar, para auxiliar. Então, a nossa doutrina dos espíritos veio descortinar, veio alargar os horizontes da vida para nós, quando diz que a vida continua, que a vida não fica restrita a algumas décadas que estamos aqui na Terra. Então, olha que interessante, né? Enquanto muitos, pegando nos dias de hoje, estão aí aflitos, né? Que perderam seus bens materiais, né? Que muitas vezes assolados pela doença, ou mesmo desencarnando, alguns de forma prematura, brusca, outros de forma mais lenta, mas trazendo impacto para todos. Como não se torna complicado, como não se torna difícil se não tiver um entendimento, se essa vida realmente for restrita a essas décadas.
Dá a impressão até que temos um Deus injusto, e não é verdade, né? Nosso Deus de infinita bondade, de infinito amor, né? E que nos garante, nos traz essa oportunidade de renovarmos, de retornar. Então, a doutrina dos espíritos é uma doutrina libertadora, é uma doutrina consoladora. Então, aqueles que perderam seus entes queridos, é como se descessem esses queridos companheiros, né, descessem uma estação antes, um ponto de ônibus antes, né, vamos ter a oportunidade de reencontrar. Né? O distanciamento, né, a separação é temporária. Então, nessa forma, né, faz todo sentido. Não estamos dizendo aqui que esse sofrimento, que essas aflições, que essas dores não são verdadeiras, não são justas. São mais do que justas, mas ficam mais aliviadas se tivermos o entendimento. Então, essa é a verdadeira finalidade da nossa querida doutrina dos Espíritos, que nos permite exatamente ganharmos fôlego. Jesus não veio nos tirar, né? não nos prometeu a cura. E muitas vezes a espiritualidade nos adverte que muitas vezes nesses momentos, até nos momentos de sofrimento, somos às vezes egoístas, muitas vezes, porque achamos que nossa dor é a maior de todas, que a nossa dor não vai passar nunca, queremos que a nossa dor termine logo, né? Todos nós queremos, sem dúvida, mas a passarmos a ter contato, a entendermos essa belíssima doutrina dos Espíritos, né? Essa maravilhosa doutrina que nos traz ensinamentos novos, nos permite entender que talvez não é essa a melhor forma. O que nós precisamos é buscar o fortalecimento, pedir que nós estejamos preparados para atravessar. Né? Estamos falando aqui do bem sofrer e o mal sofrer. A escolha é nossa. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio para que a gente possa seguir. E pegando uma passagem interessante do Emmanuel com o Chico, uma vez o Chico estava chorando pelos cantos, né, muito triste. Emmanuel que sempre pediu que Chico fosse se dedicar aos pobres, fosse se dedicar aos aflitos, que fosse um verdadeiro consolador, né? Pegou uma vez o Chico muito triste, né? Muitos podem pensar até que, puxa, mas Chico Xavier, um espírito de alta envergadura, é fácil para ele? Não. Desde criança, né, Chico passou por diversas provações, órfão desde os 5 anos, né, vivendo aí as duras penas com a madrinha, que maltratava, torturava, e assim foi. Né? Então, uma vez, o Chico estava muito choramingando lá pelos cantos e tudo mais. Emmanuel disse para ele: Chico, as suas lágrimas são só suas, os seus sofrimentos são só seus, mas a sua alegria propicia a felicidade a muitas pessoas, o seu bem-estar. Então, dedique-se, continue se dedicando sem interrupção àqueles necessitados. Seja luz, seja consolador para todos eles. E nessa ocasião, Chico estava reunido no Centro Espírita, em Uberaba, e muito triste, porque não tinha nada para doar naquela ocasião, não tinha, ele ganhava muito pouco, e naquela ocasião não tinham conseguido arrecadar nada para fazer a visita às entidades mais fora, né, os arredores ali de Uberaba, nas regiões de favelas mais pobres. E Chico lembrou ele que ele tinha que estar forte e pediu ao Chico que abrisse o Evangelho.
Chico, abra o Evangelho, leia o Evangelho. E prontamente o Chico começou a ler. Não demorou muito, bate alguém na porta, né, um senhor que ninguém conhecia, e procurando. Eu quero falar com o Chico Xavier. Quem é o Chico? E prontamente o Chico levanta. Sou eu, o Chico está aqui. Né? Pois é, eu vim de São Paulo e tenho ordem de entregar diretamente para o senhor um caminhão de mantimentos, um caminhão de alimentos. Então, veja, naquele dia, que era o dia que ele menos tinha, foi o dia que ele mais doou. Né? Então, veja os mecanismos que o plano espiritual tem, muitas vezes, para trazer a consolação, para trazer o alívio que, muitas vezes, nós talvez não enxergamos. Então, nos inspiremos na doutrina que nos traz a fé, nos traz a confiança, nos traz a esperança para que a gente possa continuar sendo motores disso. A doutrina dos espíritos não veio para nos deixarmos na condição de consolados. Somos, se a gente pegar até a nossa casa, a nossa querida casa, o irmão X, que abriga e abrigou milhares e milhares de corações nesses quase 71 anos, trouxe consolação a muitos. Mas o que acaba acontecendo? Aqueles que são consolados se fortalecem, né, se sentem aliviados e acabam fazendo o quê? Se tornando, né, multiplicadores, né, desse alívio, dessas esperanças, dessa fé. Então, veja o mecanismo que é propício para nós, para as nossas atividades, através da doutrina. A doutrina é bendita, é consoladora, por justamente isso. Entender que as nossas aflições são momentâneas, não são para sempre. E que essas dores, que essas provações, elas passam. Faz toda a diferença se tivermos esse entendimento, se tivermos essa compreensão daqueles nossos irmãos que muitas vezes não o têm. Então, da nossa parte, podemos muitas vezes dividir o nosso ouvido, né? Dividir algumas palavras, mas os exercícios mais benéficos que podemos fazer é exatamente esse, justamente ao próximo. E sendo consoladores, nós temos menos a ser consolados, né? Temos menos lágrimas para isso. Então, o que nós devemos nos inspirar nesses exemplos todos, né, que a doutrina nos traz, desses espíritos, desses todos benfeitores que são expoentes para nós, né, que possam nos trazer a confiança necessária. Então, a doutrina dos espíritos, ela é maravilhosa por todas essas situações. Se a gente pegar na palavra consolador e abrirmos elas, temos a chance de oferecer o sol para curar a dor, o sol para consolar. Então, que sejamos sol na vida das pessoas que está no nosso caminho, seja no ambiente familiar, seja as pessoas do nosso convívio, ou aquelas que podemos atuar através da prece, através da oração, né? Muitas vezes não conhecemos e temos a chance de ajudar. A gente vê muitos irmãos, às vezes, em sofrimento, né? Para nós, às vezes, não saberíamos como suportaríamos. Vemos aquelas reportagens, aquelas notícias, puxa, irmãos perderam tudo naquela enchente, perderam tudo naquele incêndio, naquela favela, e vai lá o repórter entrevistar, e eles têm um sorriso, puxa, perdemos, mas estamos aqui e vamos recomeçar. Né? Então, veja, muitas vezes, que todos nós temos essa força interior. Todos nós temos essa esperança, essa fé, né? Nasce com todos. E fazer o bem ao quem está à nossa volta
não precisa de bens materiais, né? Pode ser através simplesmente de estarmos predispostos a ajudar. Essas são formas, diferentes formas que faz com que a gente consiga poder propiciar e poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então, eu quero dizer aqui, para sumarizar um pouco essa nossa reflexão de hoje sobre o Consolador Prometido, e cada um de nós temos as nossas escolhas, né? Temos o nosso livre-arbítrio. Jesus promete a todos nós que aqueles que seguirem os seus ensinamentos, né, o nosso irmão maior, o nosso irmão de maior envergadura, de maior experiência, siga por esse caminho e vocês terão menos surpresas, né? Então, dessa forma, Jesus nos convida a seguirmos os seus ensinamentos. E a doutrina torna-se consoladora, né? Traz esse sol para as nossas vidas, que nos impulsiona, nos traz alegria, e esse exercício, que não é, as virtudes não são conquistadas de uma hora para outra, são através do exercício, no cotidiano, no dia a dia. Isso faz com que a gente possa, dessa maneira, consolidar, né, aquilo que a gente vai aprimorando, aquilo que a gente vai entendendo. Então, fica aqui o nosso fechamento para a noite de hoje, agradecendo a todos pela paciência, pela atenção, muito obrigado por estar aqui conosco, foi uma grande alegria, e que possamos ser verdadeiros sols, né, para as dores alheias. Muito obrigado a todos.